18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, seguindo a programação da Mix. Vamos agora com 18 horas. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime, muito boa noite para você, para todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus que estão acompanhando a gente aqui no 18 horas. E olha só, para o nosso programa ficar ainda mais legal, é necessária a sua participação, né, gente? Manda aquele WhatsApp pra gente. Nosso número é o 994887592. Manda sua denúncia, o seu alô, conversa com a gente. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Vamos começar com o trânsito. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. Oi. Boa noite. Conseguem ouvir, Karime, Kennedson? Vamos lá, André. Vamos lá, e um grande boa noite para todos, comecinho de semana, mas com aquele trânsito carregado em todas as principais vias aqui da capital amazonense. Uma das vias de grande movimento é a Avenida Djalma Batista. Essa volta para casa no sentido centro-bairro, tá pesadíssimo o trânsito por aqui. O reflexo, o condutor consegue ver desde o início ali da Avenida Djalma Batista, que vai desse sentido, né, do sentido centro-bairro até mesmo as proximidades do Shopping Plaza. O trânsito bastante carregado, são muitos veículos pela via. A gente tem outros pontos aqui da capital amazonense com a ajuda das câmeras de monitoramento do CCC, Centro de Cooperação da Cidade. A gente pode também ver aqui na Avenida Cosme Ferreira, próximo à Feira do Coroado, no sentido também bairro Centro. O trânsito segue carregado, é uma lentidão ali nesse trecho por conta aí de vários veículos, mas não tem nenhum acidente por ali, é apenas mesmo o horário de pico, muitos veículos pela via e a retenção por conta desse semáforo. Daqui a pouco tem mais trânsito, Karime e Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público Federal aciona a Justiça para ter relatório sobre a crise do oxigênio no Amazonas durante a pandemia de Covid-19. Acidente fatal. Motorista envolvido em acidente que causou a morte de 2 pessoas passa por audiência de custódia. Vamos saber como foi o domingo de prova no Enem aqui em Manaus. Operação de trânsito flagra contêineres soltos e falhas de segurança em veículos de grande porte aqui em Manaus. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. 18 horas. E a gente começa o programa falando sobre a pior tragédia sanitária da história do Amazonas, a falta de oxigênio hospitalar durante a pandemia de Covid-19 em janeiro de 2021. A tragédia marcou a mortes, a segunda onda de Covid aqui no estado do Amazonas, uma das piores cenas, uma das piores fases do estado, não é, Kenneth? Com certeza, Karime Leão, de fato foi uma tragédia que até hoje ela ainda não foi julgada, não teve os responsáveis pagando por essas mortes aqui em nosso estado. Agora, o Ministério Público Federal, ele ajuizou uma ação na Justiça Federal contra a Agência Brasileira de Inteligência para obrigar o órgão a compartilhar relatórios que anteciparam aquele risco, Karime. O risco da falta de oxigênio aqui no estado. E esses documentos, Kennedson, são essenciais para a quantificação dos danos e reparação das vítimas da tragédia sanitária que resultou aí nessas dezenas de mortes por asfixia durante a segunda onda de Covid. Sabemos que a White Martins, a empresa fornecedora de 90% do oxigênio hospitalar para o Amazonas, enviou e-mails ainda em 2020 para o governo do estado alertando para uma possível alta na demanda e que o governo deveria encomendar mais quantidade. Só que a gestão de Wilson Lima resolveu ignorar o alerta e ainda afrouxou as medidas restritivas em dezembro de 2020, o que colaborou para o aumento no número de casos e de internações por Covid. Exatamente, Karime Leão, e esses e-mails
da White Martins, eles foram parar na CPI da pandemia no Senado Federal no ano de 2021. A comissão de senadores pediu o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do então secretário estadual de saúde, Marcelo Campelos, por crimes contra a humanidade. Ou seja, nos e-mails fica muito claro, e a possibilidade de desabastecimento de oxigênio também por completa negligência e responsabilidade, condenou os amazonenses, Karime, infelizmente, à cruel morte por asfixia, com falta de ar dentro dos hospitais do governo do Amazonas. E a gente pensa, se o governo Wilson Lima, Karime, tivesse agido com o mínimo de responsabilidade que se espera de um bom gestor, Karime, infelizmente essa situação não teria acontecido. Eu tenho certeza que não teria sido da mesma forma, Kennedson, porque foram mortes evitáveis, e pior, como no caso dos e-mails da White Martins, não foi por falta de aviso. Aqui mesmo, no 18 horas, os alertas foram feitos várias vezes, inclusive pelo epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Géser Orellana, representante do órgão no acompanhamento da pandemia no estado. E numa das entrevistas aqui no 18 horas, em dezembro de 2020, ele alertou para um possível janeiro de 2021 negro, de luto, do número, da quantidade de mortes por Covid-19 que nós poderíamos ter, pois junto com uma nova variante da Covid, o governo Wilson Lima achou que seria seguro afrouxar as regras sanitárias durante aquele mês de dezembro. Ou seja, realmente, infelizmente, não tinha como a situação em janeiro de 2021 ser aliviada. Não acompanhou a progressão da pandemia no estado do Amazonas, não aceitou os alertas da empresa fornecedora de oxigênio para o aumento da demanda, não aceitou os alertas dos cientistas, né, que justamente pela segunda onda, e aconteceu o que nós vimos, aconteceu o que aconteceu com esse número absurdo de mortes. Eu conversei com o Géser Orellana e ele lembrou desses avisos. Vamos ouvir. Nós precisamos lembrar que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, já havia suspendido o decreto que declarava o estado de calamidade pública. Havia um completo relaxamento de praticamente todas as medidas, inclusive no início de dezembro de 2020, o ministro Eduardo Pazuello esteve em Manaus fazendo declarações de que a epidemia de Covid-19 estava se esgotando, que tinha perdido a sua força, e na verdade o que os dados nos mostravam era uma realidade absolutamente diferente. Nós tínhamos taxas de leitos de ocupação em UTI bastante elevadas, em alguns momentos próximas a 90% nas primeiras semanas de dezembro, na terceira e quarta semana de dezembro. Então o caos já estava instalado até chegarmos no pico da crise no dia 14 de janeiro, onde várias pessoas perderam as suas vidas asfixiadas e outras centenas, quem sabe milhares, perderam a sua vida em função dessa negligência, dessa certeza de impunidade que se mantém até hoje por essas ações irresponsáveis, criminosas, cometidas por diferentes gestores, especialmente no estado do Amazonas e no governo federal. 18 horas. Agora o Ministério Público Federal quer saber quem sabia do risco, desde quando sabia e por que nada foi feito. Esses documentos, eles podem esclarecer por que o governo do Amazonas, mesmo com avisos, Karime, ele não voltou, ele não evitou esse colapso que matou dezenas de pessoas. Infelizmente, essas pessoas morreram por asfixia, uma morte, Karime, completamente cruel. Falam que é comparável a você se afogar no seco, você tentar respirar. É desesperador. Você que passou por essa fase, eu já passei por isso. Pois é, também, até a ansiedade dava essa falta de ar. Imagina você mesmo, sem ser ansiedade, mas você passando por uma situação como essa, você ficar tentando procurar o ar dentro do peito e não conseguir senti-lo. Realmente era uma situação desesperadora, Karime. Exato. Então, esses documentos, Kennedson, eles podem esclarecer, né, por que o governo do Amazonas, mesmo com esse aviso, ele não tomou nenhuma medida,
objetivo é justamente isso, instruir a ação judicial de reparação e indenização das vítimas dessa tragédia. É preciso sim dar um desfecho a essa tragédia, até porque até hoje ninguém foi responsabilizado por essas mortes cruéis e, eu ressalto, evitáveis, porque poderiam ter sido evitadas sim se o governo Wilson Lima tivesse atendido aos alertas, tanto da empresa de oxigênio quanto dos especialistas. O que não pode é seguir nessa impunidade, Karime. É isso que a gente tem que ter como reflexão. Não tem ninguém responsabilizado pela pior tragédia sanitária do estado. É preciso que a justiça seja feita a essas vítimas, que os responsáveis sejam penalizados. É o mínimo que se pode fazer para essas vítimas, para o povo amazonense e para todo mundo que perdeu um ente querido nessa fase. Para a sociedade, não é, Kennedy? Porque uma tragédia como essa, um fato como esse, seguir impune até hoje é inadmissível. Mas afinal, Kennedy, o que é que está travando a investigação dessa história que ainda dói na gente amazonense, ainda dói, essas imagens ainda estão na nossa memória, na memória coletiva. Para explicar essa disputa por informações e o impacto disso na responsabilização dos envolvidos, a gente fala com a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Então, a justiça finalmente, será que ela vai conseguir essas respostas, Odineia? Será? Olha, se a Justiça vai conseguir essas respostas, o Ministério Público Federal acredita que sim. E por isso acionou a Justiça Federal para obrigar a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a entregar relatórios que, segundo a imprensa, alertaram antecipadamente para o colapso do oxigênio aqui no Amazonas durante a pandemia. Esses documentos são fundamentais para calcular os danos e avançar na reparação das vítimas que sofreram com a falta de ar nos hospitais do Amazonas durante a segunda onda da pandemia da Covid-19. O MPF quer cópias dos relatórios escritos entre março de 2020, quando começou a pandemia aqui no Amazonas, até janeiro de 2021. O Ministério Público quer também as comunicações internas mostrando a quem esses avisos foram enviados e, principalmente, se essas informações chegaram ao governo do Amazonas, que tinha a responsabilidade direta sobre a rede hospitalar. A crítica do Ministério Público é clara. Se havia alerta, por que o governo do estado não agiu a tempo para evitar dezenas de mortes por asfixia? A ABIN, no entanto, se recusa a entregar esses documentos. Disse que não é subordinado ao Ministério Público e que só libera relatórios de inteligência com a autorização da Casa Civil. Para o Ministério Público, essa justificativa não se sustenta. A Constituição e a Lei de Acesso à Informação exigem transparência quando estão em jogo vidas humanas e direitos fundamentais. E tem urgência, viu? A ação que busca reparar as famílias já está em fase avançada e sem esses documentos a investigação fica incompleta. O MPF pede que a Justiça determine que o diretor-geral da ABIN entregue tudo em 48 horas sob pena de multa diária. A ação deve movimentar novamente o debate sobre responsabilidades, inclusive do governo do Amazonas, na pior crise sanitária que o estado já viveu. Volto com vocês. 18 horas. O domingo, Karime foi de prova para milhões de candidatos do Enem. No segundo dia, movimentou mais de 1.800 municípios em todo o país, com as avaliações de matemática, ciências da natureza, e foi com certeza uma maratona para muita gente, com 90 questões objetivas, Karime. Não é fácil não, viu, Kennedy? Teste de resistência, muito, né? Esse é um teste de resistência, porque não é só a gente tem que se preparar não só para as matérias. Não é só conhecimentos, né? Não, mas resistência mesmo, de você conseguir ficar concentrado, física, emocional. Exato, é um teste de resistência, tem tudo junto. E assim que acabou, Kennedy, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele divulgou um balanço preliminar e ainda adiantou novidades para o exame a partir do ano que vem. Vanessa Lima traz pra gente esses detalhes de como foi a prova aqui em Manaus. Boa noite, Vanessa.
Karime, Kennedson e ouvintes, dá para dizer que o grande destaque do Enem desse ano não foi apenas a presença de mais de 4 milhões de candidatos ou o balanço positivo da aplicação, mas sim o anúncio das mudanças que vão transformar o exame a partir de 2026. O ministro da Educação explicou que o Enem vai ter uma função ainda mais importante. Ele será usado como prova oficial para avaliar diretamente os estudantes do terceiro ano do ensino médio, no lugar do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Com isso, a forma de acompanhar o desempenho dos alunos no Brasil vai mudar bastante. E tem mais, a ideia de levar o exame para países do Mercosul também chamou bastante atenção, mostrando que o Enem pode ganhar uma dimensão internacional, com aplicações em cidades como Buenos Aires, Montevidéu e Assunção. Os estudos sobre essa expansão devem ser concluídos até março. Logo após o fim da prova, o ministro da Educação, Camilo Santana, esclareceu em coletiva que quem perdeu a prova por motivos de saúde ou problemas logísticos poderá participar da reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro. Um ano sem intercorrências na aplicação, nada que afetou significativamente a realização da prova. Dizer que tivemos apenas algumas situações pontuais, questão de energia, que todos terão direitos a falta de energia em algumas localidades, algumas escolas e alguns fatores externos, né, à escola durante o dia de hoje, mas todos que se sentirem prejudicados terão direito de fazer a reaplicação, no dia 16 e 17 de dezembro. Dessa forma, o segundo dia de provas foi marcado por equilíbrio, trouxe forte contextualização com o cotidiano, como o custo para tirar a CNH e o uso de jogos digitais e até questões criativas envolvendo o Usain Bolt e a Turma da Mônica. Além disso, o gabarito extraoficial já está disponível para consulta e os gabaritos oficiais estão sendo divulgados separadamente dia por dia, que é uma novidade desse ano. E daqui para frente, o Enem não será apenas a porta de entrada para a universidade, mas também o termômetro oficial da educação básica brasileira. Volto com vocês. 18 horas. Infelizmente, né, Karime, a gente não tem boas lembranças do Enem. A gente no último lugar do Enem, infelizmente não dá pra gente... O estado do Amazonas amarga o último lugar do Enem. Estamos aqui numa torcida otimista para que a próxima gestão que esteja à frente do governo do estado do Amazonas faça um trabalho de Hércules, um trabalho heróico. Que tem a educação como prioridade, né, Karime? Pronto, Kenneth, isso aí. Agora mudando um pouco de assunto, gente, porque infelizmente 2 pessoas acabaram morrendo e 5 ficaram feridas num acidente gravíssimo envolvendo 3 carros na tarde deste domingo, lá na Avenida do Turismo, na nossa zona oeste de Manaus. As vítimas fatais, infelizmente, elas foram identificadas como Yasmin Marques e Odorico Manuel de Freitas. Ele tem 58 anos, Karime. Nossa, tinha, na realidade. Tinha, e esse acidente chocou todo mundo, né? Não para as redes sociais de ter imagens, de ter atualizações. E segundo as testemunhas que passavam pelo local, uma picape modelo Amarok e um Polo estavam disputando um racha na avenida, porque as câmeras, você viu, né? As câmeras registraram os veículos com alta velocidade, né? Então, Karime, na realidade é porque um desses envolvidos, que é o Renan, ele que é o condutor de um dos veículos, o Polo. Eram 2 veículos, um Polo e uma Amarok. E o condutor desse veículo Polo, ele era acostumado a divulgar através das redes sociais, ele em alta velocidade. Tem um vídeo que a gente já divulgou até no 18 Horas News, dá pra você ver o quanto esse cara pisava no acelerador. Ele chegou a alcançar 205 km por hora. E isso daí, ele até chegou a colocar, era a segunda etapa, ou seja, deve ser algum tipo de turbo, algum tipo de preparação do veículo. Até porque em outros vídeos também dava pra ver que o escapamento, ele cuspia fogo, ou seja, é um outro sistema também onde você injeta muita gasolina no motor e ele consegue fazer essas explosões ali na descarga. Ou seja, era um veículo preparado, um veículo que tinha sido modificado, né? Adulterado ali o motor para poder correr mais, e aí estavam fazendo
fazendo esse teste na Avenida do Turismo, local que já tirou a vida de várias pessoas e dessa vez mais 2 pessoas e que não tinham nada a ver com a história, Karine. Essa história, gente, daí o motorista foi da picape que perdeu o controle do veículo e atingiu um outro carro, um Siena. O repórter André Meirelles, ele está com as atualizações a respeito desse caso. O motorista que causou o acidente, ele passou por audiência de custódia, ele segue preso. André Meirelles atualiza o caso pra gente. O motorista da Amarok, o Luiz Gustavo da Silva Lima, de 23 anos. Ele passou por audiência de custódia na tarde dessa segunda-feira ali no Fórum Enoque Reis e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele aí, como vocês já falaram, é um dos envolvidos nesse acidente gravíssimo que aconteceu ontem ali na Avenida do Turismo, que terminou aí com 2 mortes. Segundo a defesa do Luiz, o juiz decidiu manter ele, o Luiz Gustavo, preso por causa do clamor público, né? E da gravidade do caso. Os advogados disseram que vão esperar a perícia e o inquérito para pedir a liberdade dele. O Tribunal de Justiça do Amazonas confirmou que o juiz Rivaldo Norões homologou a prisão e ainda seguiu o parecer do Ministério Público para transformar a detenção em preventiva. Na saída da delegacia especializada em homicídios e sequestros, na manhã de hoje, o Luiz Gustavo, ele permaneceu em silêncio, ele saiu ali pela porta da frente, a imprensa estava no local, os jornalistas fizeram vários questionamentos, mas ali ele preferiu se manter em silêncio. E no mesmo processo, o outro motorista preso, agora a gente vai falar do Renan Maciel, que ele estava ali no polo, ele ainda não passou pela audiência de custódia porque segue internado e também sob escolta. Né, a Polícia Civil disse que a Amarok e o Polo, a gente vai falar agora um pouco desse acidente, estariam disputando um racha quando um dos carros atingiu um Fiat Siena conduzido por um homem de 58 anos. Com o impacto, o Siena capotou e foi parar na contramão. Uma jovem de 19 anos que estava no Polo foi arremessada para fora do carro e morreu na hora. O motorista do Siena também não resistiu. Outras pessoas ficaram feridas, incluindo a filha do condutor do Siena e o motorista do Polo. Luiz Gustavo foi levado direto ali para a delegacia de homicídios e Renan continua hospitalizado. Agora, sobre as investigações, os 2 motoristas foram autuados em flagrante por homicídio com dolo eventual e lesão corporal. Os veículos Amarok, Polo e Siena foram apreendidos e estão na perícia. Agora, esse caso ele segue com a Delegacia de Acidentes de Trânsito, que vai definir a dinâmica do acidente e a responsabilidade de cada envolvido. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h22. Vamos de política. Kennedson Paes e Nathalie Moraes, que chega para conversar com a gente. Nathalie, boa noite. Então, o prefeito Davi Almeida voltou ao centro do debate quando ele falou que o município não vai ter ponto facultativo, acho que agora no feriado de Zumbi, né, essa semana. Ele, inclusive, criticou essa prática, dizendo que não pode deixar 252 mil alunos sem comida. Está falando da merenda escolar, não é? Essa fala reforça a ideia de que as refeições oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação são um suporte fundamental para muitas famílias, para muitas crianças. A gente sabe disso, né, Nathalie? Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos que nos acompanham aqui no programa às 18 horas. Então, Karime, durante uma entrevista coletiva, né, nesse domingo, ali na entrega do ramal, ali junto, acompanhado de vários outros parlamentares, entre eles o senador Eduardo Braga, teve ali uma entrevista coletiva e aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi questionado de um ponto bastante sensível da nossa realidade, que é a questão da merenda escolar e os programas de alimentação social que seguem muitas vezes sendo a principal refeição das nossas crianças. Ele deu essa justificativa ao rejeitar o ponto facultativo. Vale a gente reforçar, né, que nessa quinta-feira a gente tem um feriado aí, né, que é Dia da Consciência Negra, e esse feriado, ele não é um feriado
Por muitos anos ele não foi um feriado nacional, era municipal, então as prefeituras tinham o direito de conceder ou não. Hoje, desde o ano passado, na verdade, passou a ser um feriado em todo o Brasil, mas o prefeito disse o seguinte, né, que aqui em Manaus os servidores públicos só vão folgar no feriado. Na sexta-feira eles vão trabalhar normalmente como qualquer outro CLT. Eu separei aí um trechinho desse discurso que tá dando, que fala nas redes sociais. Vamos conferir aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao portal AM Post. Que não tem nada, o prato de comida é muito. E é por isso que eu sou contra o ponto facultativo no serviço público municipal. Eu pego um bocado de peia, sabe por quê? Eu tenho 252 mil alunos, que esses alunos, muitos deles, é a única refeição do dia. E eu não vou parar minhas escolas para todo mundo passear e se divertir. 15 mil pessoas têm nesse prato do povo a única alimentação do dia. Por isso que, se o feriado, como vai ser agora, dia 20, é quinta-feira, para só no dia do feriado. No outro dia, dia de trabalho normal. No distrito industrial, todo mundo trabalha. No comércio, todo mundo trabalha. E não é porque eu sou servidor público que eu paro na quinta, eu tenho que parar na sexta e só volto na segunda. Isso daí não pode acontecer. Eu sou contra o ponto facultativo no serviço público. Eu não atraso salário de ninguém. Não atrasamos benefícios de ninguém. Então, que nós, como servidores públicos, possamos servir ao público. 18 horas. Karime, Kennedy. Isso gera debates, né, Nathalie? Gera debates, muitos né, debates. Kennedy? Deve estar todo mundo comentando. Será que vale? Será que não vale? Mas, poxa, pensando pela forma com que o prefeito falou, gente, o feriado é um dia só. E, poxa vida, que pena, caiu na quinta, sexta-feira, bora trabalhar. Mas aí a gente, né, também... Isso é normal, muita né? gente questionou sobre a desigualdade social. Será que a gente não está realmente deixando de investir em políticas sociais? E quando o único dia de alimentação realmente Mas com certeza, Nathalie, com certeza. Se a prefeitura ela precisa fazer isso, é porque existe uma necessidade muito grande para essas crianças. Exato. Ou seja, é um negócio que é necessário muito mais investimentos do que está sendo feito agora. Exato, mas foram debates levantados, né, nas redes sociais. Claro, tem ali os servidores querendo sua folguinha e é claro, também a gente entende o contraponto dessa situação, Kennedy. Sem dúvida alguma. Vamos lá, Kennedy, o advogado Flávio Antoni Filho, que é secretário-chefe da Casa Civil do governo do Amazonas, do governo Wilson Lima, ele saiu oficialmente da disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, uma situação que a gente já tem falado aqui faz tempo. Inclusive o governador Wilson Lima tentou ali uma canetada para deixar ele à disposição, para que ele seja incluído aí nessa lista de possíveis tentou candidatos. Passar o nome por debaixo dos panos, né? Enfim, eu falei de uma forma mais educada, sei lá. Né? Tentou uma canetada. Mas, afinal de contas, ele está fora, Flávio Antoni está fora, o advogado está fora dessa disputa, o que a gente pode entender como mais uma derrota do governo Wilson Lima, não é, Kennedy? Com certeza, Karime Leão, essa retirada de Flávio Antoni da disputa pela vaga de desembargador no quesito constitucional, ela não é apenas uma desistência, como foi mencionado através das redes sociais do próprio ex-chefe da Casa Civil, que vai voltar a ser chefe da Casa Civil. E Kennedy, ele já tinha até lançado, fez feijoada, reuniu ali a galera da OAB, fez feijoada. Sério? Com as melhores atrações de pagode da nossa capital, reunindo aquela parada, né? Você não pode comemorar antes de fazer o gol, não dá. E aí agora, né, que amador, hein? Tomou essa pernada. Ô, doutor, que amador, hein, doutor? Pois é, mas só que você pode entender também a perspectiva dele, gente. Certo, vamos levar lá, em consideração. A gente tem o governador do estado do Amazonas querendo esse braço muito forte no setor judiciário. Certo. O governador movimentou a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, até modificou termos lá que poderiam dar ao ex-chefe da Casa Civil, Flávio Antoni, a possibilidade de ser considerado uma atividade de advocacia. No entanto, a OAB do estado do Amazonas aqui a gente tem o nosso regimento, aqui a gente tem nosso edital. No edital tá falando especificamente que deve ser 10 anos cumpridos de forma literal, ou seja, não dá para você ficar 2 anos, aí sai por 5, volta mais 4. Então não é assim. Não dá pra tentar burlar um tem que ter 10 anos de advocacia na prática. Ou seja, porque esse tempo que ele está como chefe da Casa Civil não conta como se ele estivesse ali exercendo a advocacia. Então é por isso, ele não tem esses anos corridos para poder participar dessa disputa. Daí o governador Wilson Lima deu uma canetada querendo dizer que sim, vale sim. Da OAB falou, não, isso não é bagunça, meu senhor, não vale. A OAB ela também entrou na jogada e acionou a justiça novamente para que a justiça pudesse dar um novo
parecer. E nesse segundo parecer foi quando os limites do governador Wilson Lima, Karime, eles ficaram bem expostos, porque nesse sentido do judiciário não deu certo. E aí o Antony, que é esse nome ele do governador Wilson Lima, o nome de um homem de confiança, ele acabou saindo da corrida antes mesmo de começar essa disputa, de ele conseguir competir. E é claro que isso daí foi um grande marco, Karime, porque o TRF, ele realmente estabeleceu limites, falou que aqui não dá para você passar e você começar nessa disputa porque você não cumpre os requisitos primários do edital. No e aí com isso não vale ele acabou saindo. Né, exatamente. E aí a gente consegue identificar que o seguinte, o discurso de respeito ao processo democrático, Karime, na realidade, ele tenta amanciar, maquiar essa saída, mas nos bastidores a OAB do Estado do Amazonas, ela vê essa situação como uma outra leitura. Ela diz que ela pensa de forma assim, a gente falando nos bastidores, né, gente? A candidatura ela não estava fechada tecnicamente. Não tinha condições para que ele pudesse seguir adiante. E aí, nesse momento, é aquele momento que a gente fala, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Isso mesmo. E foi o que aconteceu, gente. Exatamente isso, Kenneth. E aí ele volta pra Casa Civil, tá? Normalmente, vai voltar pra Casa Civil e vai seguir o baile. Faz outra feijoada pra comemorar. Sim, convida a gente, tá? Convida a gente. Fica com raiva da gente não, convida a gente pra feijoada. Convida a gente é legal. Nathalie, vamos lá. No momento em que Manaus, gente, enfrenta problemas complexos, que a gente sabe, a gente mora aqui, né? O vereador Raif Matos, ele tem direcionado seus debates para uma discussão sobre ideologia. Não que não seja também importante, mas a gente acha que a cidade tem assuntos mais urgentes. Então, é sobre ideologia em desenhos infantis nas redes sociais. É uma coisa muito específica, né? Enquanto isso, pontos críticos da cidade continuam sem solução e sem ninguém para dar fala nisso, né? Para as nossas questões, mas enfim, conta mais pra gente. Karime, você imagina, né? Nos últimos dias tem tido debates acalorados sobre essa questão da reforma na Câmara Municipal e tá ali o governador falando sobre um desenho infantil ali da série de Urax. O Raif, o vereador. Desculpa, o vereador, né? Troquei ali a nomenclatura. Tá ali o vereador Raif Matos falando de um desenho de dinossauros que agora, né, ele tava fazendo ali um alerta para os pais, dizendo que os desenhos têm colocado ali beijos homoafetivos. Eu separei aqui até um trechinho desse post feito nas redes sociais do vereador Raif Matos, onde ele faz um alerta, para quem nos acompanha através das redes sociais, está podendo conferir, ele fez um alerta sobre os desenhos proibidos. Só que, Karime, vou pedir para nossa produção passar para a segunda imagem, que mostra mais ou menos como é que tá a timeline do vereador Raif Matos. Ele fala, Karime, sobre crianças que precisam de apoios psiquiátricos, amizades tóxicas, indicações de desenhos, como você vai pro céu, mas ele fala de tudo. Como você vai pro céu? Exatamente. Ali, gente, a porta estreita que te leva para o céu. Eita. Ele fala de tudo, menos dos problemas da nossa cidade. Eu tô rindo porque parece até brincadeira, gente, mas não é. Se vocês forem até as redes sociais aí do vereador, vocês vão encontrar todas essas pautas. E ele também, Karime, tem apresentado ali uma insistência em trazer personagens LGBTQIA+, ali nas redes sociais. Ele vem debatendo. Na semana passada hiperfoco. Na semana passada ele falou da questão da patrulha canina. Cara, eu não sei se é pelo hype de tudo isso, entendeu? Porque isso traz um hype nas redes sociais, né? Existem vários nichos ali, tudo. Mas o problema é que a crítica que muita gente está fazendo para ele nas redes sociais também é porque a gente tem outros problemas. A nossa cidade tem outras prioridades. Não são questões ideológicas que a gente precisa trazer. Com certeza, se a gente contar o tempo de tribuna também, isso pode ser até um quesito que o próprio eleitorado dele deve cobrar. Vereador, por que o senhor não tem falado na tribuna? Vereador, por que o senhor não tem questionado? Vereador, por que o senhor não tem fiscalizado? Por que você não posta mais nenhum videozinho lá na tribuna falando alguma coisa? Cadê a nossa representatividade? Porque no Instagram, é na tribuna. Pronto, e aí, enquanto isso, problemas nossos, do nosso dia a dia, que precisam ser solucionados, eles vão ficando para debaixo do tapete. Assim, é claro que questões de proteção à criança e adolescente são urgentes, são pautas importantes, mas não é exatamente para isso que ele está lá. É claro que proteger crianças
crianças, mas isso a gente tem a polícia especializada. A gente entrevistou semana passada o delegado Paulo Mavinier, que ele é especialista nessas causas, então poderia ele é uma pessoa, até propor um programa também de defesa aqui para a cidade de Manaus, para a gente proteger as nossas crianças de Manaus, região metropolitana. Uma coisa maior, mas parece realmente que é para viralizar nas redes sociais e ter maior engajamento, né? É bem isso, Karime, e ele tem recebido essas críticas nesse sentido mesmo. Poxa vida, de aproveitar para uma outra situação como essa que o Kennedson falou. Kennedson, vamos lá. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal se prepara para votar o parecer do nosso senador Eduardo Braga, aqui do Amazonas, para aumentar a contribuição social sobre o lucro das fintechs e outras instituições financeiras. A proposta é vista como uma das principais apostas do governo para reforçar a arrecadação. Explica como é que isso vai funcionar, Kennedson. Então, Karime, essa votação desse projeto na comissão, ela tem diferentes posições, porque assim, ela não é apenas uma discussão técnica sobre tributação, ela tem também diversos impactos diretos em pelo menos 3 frentes. São elas ali, economia, mercado financeiro e também a população, que é a principal afetada ou beneficiada nesse processo. E ao mesmo tempo coloca o senador Eduardo Braga nessa posição estratégica nesse jogo político nacional, mais uma vez, né, Karime? Do lado econômico, o governo ele trata esse projeto como uma engrenagem central para poder reforçar a arrecadação, aumentar a CSLL, que é essas taxas da fintechs, e também as instituições financeiras, dobrar a taxação das bets e criar um programa de regularização para a população de baixa renda. São sinais ali que Brasília, nesse momento, está buscando tentar equilibrar as contas e também tentar colocar reduzir esse peso dos assalariados, né, Karime? E é um recado de responsabilidade fiscal também, porque existe uma urgência por receita e o governo está indo onde acredita que vai ter espaço. No entanto, isso daí também é um ponto a ser questionado, porque se está faltando dinheiro é porque os gastos estão muito altos e não estamos pensando nesse momento em reduzir os custos, mas sim arrecadarmos mais. Isso daí acaba também pesando para cima da população. A gente sabe que as fintechs, essas outras organizações são financeiras, elas são indústrias, são em PJ, a gente está falando de PJ, não pessoa física. Sim. Mas, ao mesmo tempo, as PJs, elas têm diversos CLTs, diversas pessoas físicas que trabalham para ela. Mas assim, vamos seguir adiante. No mercado financeiro, a gente tem percebido que não se vê muito ali esse movimento com muita calma, porque aumentar essas taxas de impostos para bancos e também fintechs significa reduzir margens, impactar operações e provocar reações imediatas do setor que tem força política e também econômica. E dobrar essa taxação das apostas esportivas, ela mexe com certeza com um mercado que está muito em expansão. Tanto é que até o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, ele tinha anunciado que iria fazer a bet da Caixa. Sim, verdade. Ele anunciou para arrecadar, né? Mas isso porque ele avaliou, foi feito um levantamento histórico da quantidade de pessoas que apostam na Mega Sena, na Telecena, na Mega da Virada. E aí perceberam que o nível de apostas baixou muito. E aí o público também diferenciou, porque antigamente até os jovens apostavam na Mega Sena na esperança de bamborrar, na esperança de conseguir se tornar milionário da noite pro dia. E aí, com as bets, a situação começou a mudar. As pessoas começaram a ter outras alternativas para poder apostar. Então, esse é um tema que é muito delicado de se falar nesse momento, porque você está falando das bets, mas você está falando daquele jogador que... Do apostador, né? Do apostador que constantemente está ali. É Sim. a fezinha dele. E aí, em relação ao esporte, é até difícil, Karime, você definir se de fato é um jogo de azar ou não, porque é uma questão de sorte. Como é que você vai saber o resultado, cultural, né, Fernanda? Nossa, também, né? Era aquela coisa de vó, né? Por exemplo, uma época dessa já dava todo mundo falando, a Mega era virada, vamos fazer um bolão? Minha avó era o jogo do bicho. Isso que eu ia falar. Sonhou com cobra, joga cobra no jogo do bicho. Lá no Rio, em muitos lugares, é jogo do bicho, até cultural. Mas vamos aguardar para ver. Exatamente, porque essa votação não é apenas sobre tributos, Karime, é sobre arrecadação, influência econômica, também construção do capital político. O senador Eduardo Braga está usando esse momento para poder se posicionar onde importa, nesse centro do tabuleiro nacional, Karime, para tentar resolver essa situação que não é fácil. Não, muito obrigada pelas informações de política, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, operação de trânsito flagra contêineres soltos e falhas de segurança em veículos de grande porte aqui em Manaus. O nosso assunto em instantes.
6h38. Vamos voltar a falar de trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Kennedy, são os ouvintes. Olha, a gente também continua falando aqui da Avenida Djalma Batista nessa volta para casa, porque o trânsito ficou mais complicado ainda desde o comecinho do programa que a gente tinha falado aqui da Avenida Djalma Batista. Isso acontece que é uma forte retenção mesmo por conta de muitos veículos e pelo horário de pico. A gente está falando da volta para casa do sentido centro-bairro, em quase praticamente toda a Avenida Djalma Batista está com esse congestionamento nessa segunda-feira. Essa situação também se repete na Avenida Constantino Neres, vai se aproximando ali de uma faculdade ali pelo local. O trânsito também está complicado ali por aquele trecho. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kennedy e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A segunda-feira começou ensolarada e com altas temperaturas. Durante o dia, tivemos períodos de céu nublado e à noite, apesar do céu continuar com algumas nuvens, temos baixa ou nenhuma previsão de chuva para a noite dessa segunda-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 18 de novembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça também começa ensolarada, mas as nuvens vão se formando e ao longo do dia elas podem trazer pancadas de chuvas rápidas. Nada de temporal, apenas chuvas leves no período da tarde e que podem se estender até a noite. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 61 a 91%. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. E amanhã, gente, olha só, na realidade, na manhã de hoje, né, Karine? Na manhã de hoje, segunda-feira, nós tivemos uma operação de trânsito, gente. A gente sempre vê esses casos acontecendo nas nossas ruas de Manaus, de alguns caminhões que estão com os contêineres soltos. E aí você fica naquela insegurança até de passar do lado, né, Fernando? E aí o que acontece? Esses veículos de grande porte, eles foram encontrados dessa forma, Karine, com contêineres soltos. Imagina, gente, a situação. Imagina, eu tenho medo de parar o carro ao lado de um contêiner. E às vezes até os faróis traseiros, Karine, estão apagados. Olha aí, porque a gente já noticiou e já vimos vários acidentes envolvendo contêiner. Sim, as com coisas certeza. Desabam em cima das pessoas, pode ter moto, pode ter gente passando, carro. Eu não passo na lateral de jeito nenhum. O pânico é de parar na lateral também, tem o pânico disso. Essa ação que flagrou essas situações que você falou, o Kennedy, foi no Porto Chibatão. Teve um foco, foi uma ação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que teve como foco caminhões e carretas que circulam em Manaus de forma irregular, e não são poucas não, tá? O Instituto, ele inclusive multou e apreendeu vários veículos, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Kennedson Paz, Karime Leão, aos ouvintes. Olha, sobre essa operação carga pesada que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, na Avenida General Rodrigo Otávio, zona sul aqui da capital amazonense, foi para cima dos caminhões e carretas que rodam irregularmente ali perto do Porto Chibatão, que é uma das áreas com maior fluxo de veículos pesados aqui na cidade. E o que não faltou foi irregularidade. Tinha caminhão com pneu careca, container solto no semi-reboque, falta de equipamentos de segurança, coisas que colocam em risco não só o motorista, mas todo mundo que está na via. O diretor de trânsito do IMU, Stanley Ventilari, disse que essa já é a 100ª operação do ano e continua encontrando várias irregularidades. Já no início da operação, já verificamos várias irregularidades. Veículos com pneu desgastado, veículo com o container solto no semi-reboque, e como medida administrativa, nós iremos remover para o parqueamento e retirar de circulação esses veículos. Durante a operação dos caminhões, foi até removido. Ele estava em condições críticas de segurança. Além das multas, o IMU conferiu ali documentação, farol, lanterna, retrovisor, cinto, tudo que é obrigatório para rodar. Questionado sobre os acidentes recentes envolvendo carretas, Ventilari disse que ainda não existe regra de horários para circulação desses veículos na área urbana, mas que o órgão está estudando medidas para reduzir os riscos e melhorar a fluidez.
Em cada operação dessa, nós fazemos em média aproximadamente 200 a 300 abordagens. E isso justamente para que a gente tenha mais segurança viária. Então o condutor precisa estar atento a todas essas situações, porque nós iremos intensificar cada vez mais esse tipo de fiscalização. Olha, com a previsão de mais de 1 milhão de containers movimentados até o fim de 2025, o IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, reforça que não dá para jogar tudo nas costas do poder público. Empresas e motoristas também têm que fazer a parte deles. A orientação é a mesma. Viu ali irregularidades, tem que denunciar através dos canais oficiais do IMU, ligando aí no 118. Volto com vocês. 18 horas. Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram hoje, em segundo turno, a reforma da Previdência Municipal que altera regras para a aposentadoria dos servidores. A mudança, ela altera os dispositivos da lei orgânica e reestrutura o regime próprio da Previdência Social da Manaus Prev. A reforma foi aprovada em definitivo por 28 votos a favor, 10 contrários e 3 ausências. Professores acompanharam a votação das galerias e criticaram o aumento do tempo de serviço exigido para a aposentadoria. Agora, o aumento da idade mínima para as mulheres se aposentarem será de mais 7 anos. Para os homens, o aumento é de 5 anos. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,66% e segue cotado aos R$ 5,33. O euro fechou em alta de 0,36%, cotado aos R$ 6,17. O Bitcoin fechou em queda de 2,45% aos R$ 489.579. O Bovespa fechou em queda de 0,57% aos 156.846 pontos. O desemprego voltou a preocupar aqui no estado do Amazonas. Mesmo com a leve melhora no cenário nacional, o estado aparece entre os que têm as maiores taxas de desocupação do país. Mas afinal, Kennedy, por que o Amazonas continua nessa lista incômoda, apesar de ser um estado rico? Pois é, né, Karine? A repórter Odinei Araújo, ela vai explicar pra gente esse quadro que mistura o desemprego alto, a informalidade elevada e muita gente tentando, Karine, se virar por conta própria. É o que muita gente tem passado por isso, né? Muita gente tem se virado ali no carrinho de salgado, vendendo frutas, né, no sinal. Sim, sim. A Odinei agora ela vai falar pra gente sobre esses números. Odinei, o que esses números eles revelam sobre a realidade do trabalhador amazonense? Conta pra gente. Bom, os números mostram que a vida do trabalhador amazonense continua difícil, né? No terceiro trimestre deste ano, ou seja, em setembro, o Amazonas registrou 7,6% de desemprego, a 7ª maior taxa do Brasil e acima da média nacional, que ficou em 5,6%. Ou seja, enquanto o país caminha para o menor índice de desocupação desde 2012, aqui a situação continua parada, praticamente igual ao trimestre passado. E tem mais, quando a gente olha para quem está trabalhando, o retrato é de muita instabilidade. Mais da metade da população ocupada no Amazonas está na informalidade, 51,5%, uma das maiores taxas do país. E quase 29% das pessoas vivem de trabalho por conta própria, o famoso se virando como dá. Isso coloca o estado no 4º lugar nesse tipo de ocupação. Para a presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia, Michele Aracati, a taxa de desocupação que mensura as pessoas que não estão trabalhando em relação às que estão procurando emprego aqui no Amazonas sempre figura entre as maiores do país. Isso reflete principalmente a baixa qualificação e também um ambiente que não é muito propício à geração de emprego e renda e oportunidades. Então falta um direcionamento para que a gente possa gerar mais emprego e renda, e paralelo a isso nós temos que observar principalmente esse aspecto ligado à qualificação profissional.
Eu chamo a atenção para 2 pontos. O Amazonas também tem um indicador muito alto quando a gente observa esse aspecto ligado à informalidade. Então, são características regionais que vêm aí de um ambiente já de muito tempo, é um aspecto histórico, que preocupam principalmente a gestão pública. Outro dado preocupante vem da chamada subutilização da força de trabalho, que soma quem está desempregado, quem trabalha menos horas do que gostaria e quem desistiu de procurar emprego. Aqui no Amazonas, esse índice bateu 14,7%. Já o grupo de desalentados, pessoas que simplesmente perderam a esperança de encontrar uma vaga, ficou em 2,1%. Enquanto isso, no restante do Brasil, alguns avanços aparecem. Estados como Santa Catarina e Mato Grosso registraram menos de 3% de desemprego e o país atingiu o menor índice em mais de uma década. Mas por aqui o desafio continua grande. Mais informalidade, menor acesso ao emprego com carteira assinada e renda que não acompanha o custo de vida. E para completar, o estudo do IBGE mostra que quem tem menos escolaridade sofre mais. Pessoas com ensino médio incompleto enfrentam quase 10% de desemprego. Já quem tem ensino superior completo sente menos o impacto. A taxa aí cai para 3%. No fim das contas, o levantamento confirma aquilo que muita gente já sente no dia a dia, né? O mercado de trabalho no Amazonas melhorou um pouco, mas não acompanha o ritmo do restante do país. Volto com vocês. 18 horas. O Pix completou 5 anos no último domingo como o principal método de pagamento do país. Segundo o Banco Central, até outubro desse ano, foram 28 milhões em transações no Pix. 20 milhões foi só pra mim, Karime. 28 trilhões. É verdade, trilhões. Trilhões, é muita grana. milhões foi pra minha conta só. Só pra sua rico, ele é rico, gente, vocês nem sabem, viu? Bom, Kenneth, o Pix já possibilitou uma economia direta de 117 bilhões de reais para consumidores e empresas no Brasil inteiro, segundo o levantamento do Movimento Brasil Competitivo. A economista Denise Cassamba, ela falou sobre essa mudança e confirmou que o Pix hoje é o campeão das transações financeiras. Vamos ouvir. Passou o cartão de crédito, passou o cartão de débito e passou o próprio dinheiro como meio de pagamento, né? Então, isso facilita bastante as transações, o imediatismo, né? A comprovação de pagamentos, reduz os custos bancários. Então, o Brasil passou a trabalhar menos com dinheiro em espécie e isso reduz o custo da movimentação, né? São menos transportes em espécie, são menos custos bancários, custos da Casa da Moeda, de manutenção de notas e moedas. Então, tudo isso reduz, né, a dificuldade de troco de alguns comerciantes. Então, é um método de pagamento que veio para ficar, facilitou bastante a vida da maioria dos brasileiros. 18 horas. Agora, Karime, trazendo atualizações sobre o caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Você lembra desse caso, Karime? Sim, claro, mas um caso extremamente assustador. A Justiça Federal em Tabatinga, no interior do estado do Amazonas, decidiu enviar, hoje, essa decisão foi de hoje, tá, gente? Enviar para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região um pedido para que o julgamento dos acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips seja transferido para Manaus. Então, Kenneth, o processo atualmente está pronto para a fase do Tribunal do Júri. E essa decisão que você pediu atende ao pedido do Ministério Público Federal, que solicitou a mudança de local do julgamento. O argumento é claro, né, gente? É que a realização do júri em Tabatinga pode colocar em risco a segurança dos participantes e comprometer a imparcialidade dos jurados. Com certeza, Karime, a decisão ainda determina que outros 2 processos relacionados ao caso, um sobre organização criminosa e outro sobre ocultação de cadáver, sejam incluídos e reunidos ao processo principal, para que o julgamento aconteça de forma conjunta. A medida evita decisões contraditórias e garante maior eficiência. 18 horas.
Olha só, Karime, vamos falar de Natal, gente? Olha só que coisa boa. Eu tô achando isso muito sensacional. Conta aí, adianta. A Ponta Negra vai ganhar mais uma atração turística que também faz parte do sonho mágico de Natal em Manaus, Karime, que é a roda gigante. Vou ver lá de cima a Ponta Negra. Eu já tô doida pra ver lá. O que dá pra ver ali de cima, né? Deve dar toda a Ponta Negra, a parte da cidade. Sim, Nossa. Do alto a gente consegue ver os prédios, a gente consegue ver a imagem do Rio Negro, a ponte de fundo. Deve ser maravilhoso. O repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, André. Então, é uma parceria entre iniciativa privada e a Prefeitura de Manaus que não vai ter custo para o município. A atração, ela vai ser inaugurada essa semana. André Meirelles, conta pra gente. Boa noite, Kennedson, Karime, ouvintes. Olha, a partir dessa quinta-feira, agora dia 20, Manaus vai ter aí essa nova atração turística na Ponta Negra, zona oeste aqui da capital amazonense, uma roda gigante. A instalação, ela está sendo feita pela iniciativa privada, ou seja, sem custo nenhum aí para o município. Esse acesso vai ser mediante ingresso, com preços considerados acessíveis, como explica o prefeito Davi Almeida. Dezembro ainda nem chegou, só que a população de Manaus já entrou no clima de Natal. Uma das novas atrações do Natal aqui da Zona Oeste da Ponta Negra, é essa roda gigante que já está sendo montada com um parceiro privado, que estão aqui as cabines que vão ser montadas até quinta-feira na parada de Natal com a nova Igreja Batista, com todas as atrações do nosso complexo turístico. A novidade é essa roda gigante, vocês vão ter a oportunidade de ver a Ponta Negra de cima, uma parceria com um parceiro privado. Olha, Davi Almeida disse que a ação é para reforçar a política de atrair investimentos, também gerar empregos e ampliar as opções de lazer para a população. Uma novidade que promete aí transformar a Ponta Negra em ponto de encontro para famílias, turistas e quem quiser curtir uma visita panorâmica da cidade, ficar ali do alto. Top, hein? Não tem medo de altura. Com certeza. Lá no Novo Aleixo tá lindo também, Karime. Eu já bonito, fui lá. conta. O Parque Gigante da Floresta tá incrível. Tinha muita música, tirei foto com o Papai Noel, levei o Samuca pra brincar lá no Parque Gigante da Floresta. Tá muito legal. Também por lá vai ser movimentado. Pronto, já vou anotar pra levar meus netos. Foi no sábado, inaugurada a nova árvore de Natal de lá também. Ligaram as luzes, foi uma grande festa. Lá também vai ser incrível final do ano, com certeza. Pronto, maravilha, Kenneth. Já tá anotado pra levar os netos. 18 horas. Esporte. E sabe que tá movimentado também, Karime, o nosso quadro de esporte de hoje. Olha só, gente, o mundo do futebol, especialmente a nossa seleção brasileira, tá muito agitada. Vamos lá, galera. Depois da vitória sobre o Senegal, Carlos Ancelotti, o nosso técnico, ele falou em coletiva de imprensa e aí deixou o ar de possibilidades sobre mudanças para o amistoso contra a Tunísia. A partida acontece agora na terça-feira, às 3:30 da tarde, lá na França, Paris. Então, Kenneth, o técnico Ancelotti, ele deve manter o sistema 4-2-4, que deu certo aí no último jogo, mas não descarta a possibilidade de outros ajustes, tá? Um dos nomes citados foi o de Vitor Roque. Do Palmeiras, tá voando. Pronto, ele mesmo que pode ganhar a chance entre os titulares. A ideia é exatamente isso, é dar ritmo, tá? Para os jogadores que estão ganhando espaço. Essa galera tá voando, mesmo, tem que colocar lá na frente mesmo, meter gol mesmo. Exatamente, já que está voando, é esse mesmo, para testar novas peças aí para as próximas partidas. Agora, olhando para o futebol daqui do nosso estado do Amazonas. O Amazonas, infelizmente, encerra sua participação na Série B. No domingo ali encerrou, infelizmente. Na realidade, vai encerrar agora no domingo, às 4:30 da tarde, lá no nosso estádio Carlos Amit, o nosso queridinho da Zona Leste, contra o Coritiba. Gente, depois do rebaixamento confirmado, a partida vale apenas para cumprir tabela, mas a Onça vai aproveitar para avaliar o elenco de 2025 e com certeza vai querer a vitória, porque já deu errado, mas vamos ganhar, né, bonito, gente? Né? Sair bonito, a Onça vai dar uma patada no Coritiba. E vamos continuar torcendo para o nosso Onça Pintada. Além disso, Kenneth, tem 2 desfalques aí certos. Eric Varão, expulso na rodada passada, e que mesmo sem essa expulsão, ele também desfalcaria a equipe pelo acúmulo de cartões. E quem
também, Karime, teve um domingo complicado, foi o Atlético Mineiro. O Galo perdeu por 2-0 para o Bragantino, gente, lá no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Gols de Lucas Barbosa e Gustavo Marques, Karime. E com a derrota, Kenneth, o Braga ultrapassou o Atlético na tabela, chegou a 45 pontos e assumiu a 8ª posição, enquanto que o Galo caiu para 10º, com 44 pontos. E agora o Galo já virou a chave, né, Karime? No sábado tem decisão importante, a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús, às 4 da tarde, no Defensores del Chaco, lá no Paraguai. A expectativa é de casa cheia, com certeza, e a torcida mineira viajando em peso para assistir o jogo. Agora para tudo, tá? Porque se teve o torcedor que passou raiva, mas também teve aquele final maravilhoso, a gente tá acostumado com isso, né, Fernando? Flamenguista sempre tem essa emoção, velho. Só tem graça se for assim, tá? O Flamengo entrou em campo num jogo adiado da 12ª rodada contra o Sport na Arena Pernambuco, tá? Começou com susto, com o Sport pressionando, mas o rubro-negro, é claro, como sempre, como é de tradição, virou a noite em goleada, 5-1. E o time dormiu na liderança do Brasileirão, pelo menos até o Palmeiras jogar. Com certeza, Karime, o Flamengo, ele segue numa disputa ponto a ponto na parte lá de cima da tabela e mostra que o final do campeonato ainda tem muita história pra contar e com certeza vai ser daquele jeito, torcedor, com coração a mil, querendo sair pela boca, mas é isso, gente. Tem mais graça assim, né? É isso que é futebol. 18 horas. Agora 6h59, vamos dar o último conferida aí no trânsito com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que tá o trânsito a essa hora. Pela Avenida Cosme Ferreira, próxima à Feira do Coroado, no sentido bairro Centro, o trânsito segue carregado com lentidão em alguns trechos. Na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, o cenário ainda é de muitos veículos ali pela via, com deslocamento lento. Já na Professor Newton Lins com a Rua Goiás, o trânsito é concorrido, mas segue fluindo bem. Enquanto isso, na Rua Salvador com a Maceió, o movimento é mais leve, garantindo aí uma boa fluidez para os motoristas. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, André Meirelles. 18 horas. A produção de veículos, Karime, teve queda de 0,5% em outubro em comparação com o mesmo período de 2024. No total, foram reproduzidas 247.008 unidades de veículos em todo o país. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público Federal informou hoje que entrou com a ação na Justiça Federal contra a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A ação é para obrigar o órgão a compartilhar relatórios que anteciparam o risco da falta de oxigênio no Amazonas em janeiro de 2021. Os documentos são essenciais para a reparação das vítimas da tragédia sanitária que resultou em dezenas de mortes na segunda onda de Covid-19. A ação diz que a imprensa informou que a ABIN alertou o governo federal de forma antecipada sobre a iminente falta de oxigênio no Amazonas. Com base nisso, o Ministério Público Federal requisitou oficialmente os documentos à ABIN para instruir a ação judicial de reparação e indenização das vítimas da tragédia. A transparência com relação a estes documentos é essencial para a apuração e a quantificação dos danos. E atrasa o direito à memória e à verdade das vítimas e seus familiares. É uma exigência da sociedade que toda a verdade deve ser trazida à tona, mesmo que os fatos atinjam autoridades federais, estaduais ou municipais, quem quer que sejam elas. 18 horas. 7h, 18 horas, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão, a todos os nossos ouvintes daqui da Rádio Mix. Não esqueça de seguir @18 horas News. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.